Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. E antes de a gente mergulhar de cabeça no tema de hoje, aquele recado rápido. Já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito. E conta pra gente aí nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde a nossa conversa chega. Bom, hoje a gente tem uma história que parece dupla, sabe? De um lado, aquela emoção pura do futebol, uma virada daquelas de roer as unhas. Do outro, um movimento mais frio, mais calculado, de bastidores, de gestão de elenco. Nossas fontes são exatamente isso. As falas do técnico Jorge Sampaoli, logo depois da vitória do Atlético sobre o Pouso Alegre, e umas notas bem detalhadas sobre a estratégia de contratações do clube. E a nossa missão aqui é, mostrar que essas duas histórias são, na verdade, a mesma, só que contadas de jeitos diferentes. É um quebra-cabeça fascinante, né? Porque geralmente ou a gente analisa o jogo ou a gente analisa a gestão. É raro ter essa chance de ver assim com tanta clareza como a cultura de um vestiário e a filosofia de um escritório, como elas se espelham em tempo real. O que o Sampaoli chama de coragem lá no campo, na sala da diretoria, talvez tenha outro nome. Sei lá, processo, convicção. E é essa conexão que a gente vai explorar hoje. Perfeito, então vamos começar pelo campo, pelo calor do momento. Fato bruto. Atlético 3, Pouso Alegre 1. Jogo do dia 31 de janeiro. Mas o detalhe que, para mim, muda tudo é que o time foi para o intervalo perdendo de 1-0. E o que realmente me saltou aos olhos nas fontes não foi nem a virada em si, mas o fato de que foi a segunda virada seguida. Uma semana antes, contra o Cruzeiro, o placar foi 2-1, também de virada. Quando uma coisa acontece duas vezes, assim, tão parecido, aí já deixa de ser acaso, né? Vira um padrão. Um padrão que, curiosamente, começa com uma falha. Qualquer um que joga uma pelada no fim de semana sabe o que é isso. Levar um gol bobo no começo do jogo é um balde de água fria. Desmonta qualquer plano, né? E o que diferencia o time profissional é justamente essa capacidade de virar a chave. E o Sampaoli, nas declarações, ele é quase cirúrgico para diagnosticar o problema do primeiro tempo. Ele não culpa o adversário, ele olha para dentro. A frase dele é que o time tinha o controle, mas sem muitos jogadores para finalizar. Ou seja, uma posse de bola inútil, que não assustava ninguém. Exatamente. Ele disse que foi essa a reclamação dele no vestiário, e o gol que eles sofreram, segundo o próprio técnico, foi um erro grosseiro de posicionamento, e ele ainda contextualiza, né, o Pouso Alegre mal tinha chegado perto da área. Quer dizer, o Atlético criou o próprio problema, não foi dominado, tropeçou nas próprias pernas. E isso torna a reação no segundo tempo ainda mais impressionante. A mudança não foi só tática, foi mental. A palavra que ele usa para descrever a segunda etapa é ambição. O time passou de controle para desejo. Isso, perfeito. Na hora de falar sobre essa virada, sobre essa ambição toda, o Sampaoli podia muito bem puxar o mérito para ele, né? Falar, a minha bronca no vestiário funcionou, ou o ajuste tático que eu fiz foi a chave. Mas não, ele faz o oposto. A frase dele, e as fontes destacam bem isso, é categórica. A capacidade de virar as partidas é dos jogadores. Ele se tira da equação. O que, como líder, é uma jogada de mestre. Mas me diz uma coisa, isso te soa 100% genuíno? Ou você acha que tem também um componente de estratégia aí? Uma forma inteligente do Sampaoli tirar a pressão dele mesmo? Afinal, se o time ganha, o mérito é da coragem dos jogadores. Se perde, talvez a culpa seja da falta dela e não da tática dele, entende? É uma ótima pergunta e, sinceramente, acho que são as duas coisas. É uma gestão de grupo brilhante, porque empodera os jogadores. Ele está dizendo, a força está em vocês. Mas é um escudo também, com certeza. Ele constrói uma narrativa onde o fator decisivo é o intangível, a emoção. Algo que está fora do controle direto dele durante o jogo. Só que o que me convence de que tem mais sinceridade do que cálculo é a palavra que ele escolhe logo em seguida: coragem. Continua. Ele diz assim: muitos jovens que jogaram hoje tiveram a coragem de dar a virada. Coragem não é só ser agressivo. Coragem é superar o medo.
né? O medo de perder um jogo que era para ser ganho, a pressão da torcida, a desconfiança que bate quando você está atrás no placar contra um time, em tese, mais fraco. Ao acreditar essa coragem aos mais jovens, ele valida a aposta do clube nesses caras e cria uma identidade para o grupo. E, para fechar, ele ainda elogia o adversário. Diz que o Pouso Alegre valorizou muito o resultado. Ou seja, ele engrandece o feito dos seus jogadores ao engrandecer o oponente que eles derrotaram. Sabe, essa coragem que o Sampaoli tanto fala não nasce do nada. Não é um botão que você aperta e pronto. Ela precisa ser cultivada, precisa de um ambiente que favoreça isso. E é aí que a nossa análise sai do campo e vai para os bastidores, para outra parte das nossas fontes. Porque enquanto essa força mental era testada ali no gramado, o clube executava um plano muito claro de renovação. A estreia do atacante Alaminda nesse jogo não foi um evento aleatório, foi um sintoma dessa filosofia toda. Um nome que vinha gerando muita expectativa, né? E as circunstâncias da estreia dele dizem muito. Ele entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar do Coelho. Mas o ponto-chave é o placar. Já estava 2-1 para o Atlético. Ele não foi jogado na fogueira para resolver o jogo. Ele foi inserido num ambiente de controle, com a parte mais difícil do trabalho já feita. Isso é mais que planejamento. É uma declaração de princípios. Num futebol que vive do agora, do imediatismo, que queima etapas, o clube o protegeu. Ele entrou num cenário favorável, com menos pressão, para poder mostrar o futebol dele. E as notas que a gente tem reforçam essa ideia de processo. O Minda já tinha sido relacionado para 4 jogos antes desse. 4 vezes ele aqueceu, sentou no banco e não entrou. Isso não é indecisão, isso é aclimatação. Estavam esperando o momento certo. E o Minda não é um caso isolado, né? Ele é a 5ª peça de um quebra-cabeça que o clube está montando de forma muito, muito visível nessa temporada de 2026. As fontes listam os outros que já estrearam: Renan Lodge, o Preciado, Maicon, Victor Hugo. Fica claro que não é uma contratação pontual, mas um processo contínuo de oxigenação do elenco. Exato, e o perfil do Minda nos dá pistas sobre o tipo de jogador que o clube busca. Ele tem 22 anos. Não é uma promessa de 17, nem um veterano de 30. Foi formado no Independiente Del Valle, que é uma das melhores academias da América do Sul. Já teve uma experiência na Europa, jogando na Bélgica, e tem convocações para a seleção principal do Equador. E o contrato é de 5 temporadas. Cada detalhe desses é um tijolo na construção do projeto. Não é um tapa-buraco, sabe? É um ativo de longo prazo. É a busca por um perfil muito específico. Jovem, mas com alguma rodagem. Talentoso, mas com margem para evoluir. E com um potencial de retorno financeiro lá na frente. A estratégia parece muito clara. E essa clareza nos leva a uma questão importante sobre esse processo todo, que é o caso do 6º reforço colombiano Mateu Casierra. As nossas fontes são bem transparentes sobre isso. De todos os anunciados, ele é o único que ainda não estreou. E o motivo não é técnico nem físico, é uma questão de tempo. Ele foi o último a chegar, certo? Sim, e a nota oficial diz que ele segue em processo de adaptação nos treinamentos. Isso é muito, muito revelador. Em outro clube, talvez a pressão da imprensa, da torcida, já teria forçado ele a entrar em campo por uns minutos. Mas aqui o clube segura a onda. A mesma paciência que tiveram com o Minda, que ficou 4 jogos no banco, estão tendo com Casierra. Eles estão comunicando para dentro e para fora que o processo individual de cada atleta é mais importante que a ansiedade externa. Estão mostrando que a coragem que eles pedem em campo é sustentada pela paciência nos bastidores. Então, quando a gente junta tudo isso, a imagem fica muito nítida, né? A vitória sobre o Pouso Alegre foi um resumo perfeito, um retrato 3x4 do momento do time. De um lado, essa resiliência, essa força mental para buscar resultados, que o técnico faz questão de dizer que é dos jogadores, é o software da equipe. E do outro lado, o hardware. Um clube injetando peças novas, talentosas e de longo prazo no sistema. Mas não de qualquer jeito, né? Com método, com paciência, com um plano claro de integração para cada um. O caso Minda mostra o plano em ação e o caso Casierra mostra a convicção no plano, mesmo quando ele exige esperar. E é aí que as 2 histórias se tornam uma só. A força mental e a estratégia de renovação, elas se alimentam. Sem dúvida. E essa é a marca de um projeto que busca ser sustentável.
A mentalidade do time em campo reflete diretamente a paciência e a clareza da diretoria fora dele. Uma coisa não sobrevive sem a outra. Você não consegue ter a coragem para virar um jogo se não sentir que existe um plano, uma segurança vindo de cima. Se você sentir que o projeto é frágil, que qualquer derrota pode colocar tudo abaixo, o que a gente está vendo aqui é a construção de uma identidade que é, ao mesmo tempo, psicológica e estratégica. É a combinação do intangível, que é a mentalidade de um grupo, com o tangível, que são os contratos e o planejamento. O que nos leva a uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Exatamente. Se a gente concorda que a força para essas viradas vem da mentalidade dos jogadores, dessa coragem, que não é uma fórmula tática, e ao mesmo tempo o elenco está recebendo reforços que precisam de tempo para se adaptar, para se encaixar taticamente, a grande questão para o futuro do Atlético na temporada é o que vai ser mais difícil de sustentar. Será a consistência tática, o desafio de encaixar todas essas peças novas num sistema que funcione como um relógio, ou será manter essa intensidade emocional, essa chama acesa no vestiário, que permite viradas épicas, mas que talvez seja mais volátil e difícil de replicar a cada 3 dias? Em outras palavras, o maior desafio é o plano de jogo na prancheta ou o fogo nos olhos dos jogadores?